Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Bons de Luta podcast. Tô aqui com o Neném Tai, meu irmão, mais uma vez. Fala, Neném Tai, tá tranquilidade? Tudo na paz, graças a Deus. É isso. Hoje a gente está fazendo o programa um pouco mais tarde, aproveitando aí a iluminação desse estúdio maravilhoso, que vocês já estão ligados, né? E aí hoje a gente vai aproveitar para mandar bem aqui no Bons de Luta, para falar um pouco mais sobre a nossa carreira, brilhantar um pouco mais, né? O nosso sorriso, né? BL, nossa marca aí hoje veio pesadão, fica ligado no Instagram. Quem não tem ainda, Pancada Forte é que mata o bicho, que é a nossa camisa carro-chefe. Já vai no Instagram, chama no direct, que a gente entrega em qualquer lugar do Brasil. Beleza? Não, Neném? É isso. E é isso, galera. Estamos aqui no terceiro episódio do podcast Bom de Luta. Hoje com uma fera, um grande ídolo do kickboxing mundial, brasileiro e mundial. Então vocês podem ficar ligados aí, que esse bate-papo vai ser muito bom. E vocês têm que ficar ligados para acompanhar isso aí com a gente. É isso. Antes de falar dele, que é fera brabíssima, vocês já estão ligados, eu vou falar um pouco do nosso apoiador. Aqui no Bons de Luta, a gente sabe que saúde também faz parte da luta, não é mesmo? E aí, quem chegou com tudo agora para poder apoiar a gente é a Hell Flavor. A Hell Flavor é um suco natural e leve. Ele é termogênico também, então ele é muito bom. Serve para criança, serve para adulto, para homem, para mulher, para todo mundo, para dar aquele gás legal. Hell Flavor é muito mais do que um suco detox. É saúde, é vida. Ou seja, é saúde a cada gole. Vem com a gente porque ele é bom demais. É ou não é, Neném? Maravilhoso. Todo mundo pode experimentar, todo mundo pode tomar. É um suco apimentado, maravilhoso, saboroso. Então, é isso. Vem com a gente. Hell Flavor. Hell Flavor. E aí eu quero agradecer também o apoio hoje da Multistúdios. Esse estúdio que a gente está amarradão em fazer o nosso podcast aqui, com o apoio da Multiplan. Ou seja, é um aquário de vidro dentro do shopping Parque Jacarepaguá. E, assim, a galera passa, interage com a gente. Então, a gente fica amarradão em poder estar aqui soltando a nossa resenha e a galera, às vezes, conectando com a gente. E agora, sem muita delonga, eu vou vir para cá falando que ele é lutador. Quer dizer, já lutou, né? Além do circuito nacional da CBKB, kickboxing, eu conheço no kickboxing, né? Campeão estadual, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão pan-americano. Aí, subindo pro profissional, ele lutou WGP, Glory, mais alguns outros eventos internacionais. E agora ele é chegar lá. E agora ele é atual lutador, atleta do plantel do UFC. Entrou agora com o pé na porta e a última luta dele foi linda. Recebam aí, com muitos aplausos, César Almeida, moleque. O Cezinha. Salve, 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 rapaziada. Tamo junto. Conexão com meus irmãos Brother Lopes aí. Um prazer estar aqui, batendo esse papo aí no Bons de Luta com vocês. Tamo juntão. Total. Tô feliz demais de te receber aqui. Graças a Deus a gente tem uma conexão, maneiríssima. Sempre tá se esbarrando, sempre tá trocando ideia, sempre tá trocando uma mensagem no Instagram ali. A gente teve a oportunidade de estar junto na última luta do Neném, né, que foi um nocautaço lindo. Há 2 semanas atrás ele estava lá fazendo a presença VIP e a gente trocou uma ideia. E aí veio, lógico, a formalidade de convidá-lo, né, para poder estar fazendo essa resenha aqui e espalhando um pouco mais de inspiração para a galera da luta e fora da luta também, não é isso? Certeza, certeza. Quando ele colou lá no evento, falei, Cezinha tá na área, então a gente tem que representar. Fazer sempre bonito, porque o paulista, quando vem no Rio, é sempre alegria. Tá reclamando que tá frio no Rio de Janeiro. Que paulista é esse? 16 graus, meu irmão, tá maluco. Jaqueta aí, ó, blusa de frio, calça, se agasalha, bombeta e moletom. Tá maluco, dá não. É isso. Hoje vem com tu reclamando, Rio de Janeiro sem sol não é a mesma coisa, né, mano? Olhei na hora que andou ali tudo nublado, cinza, aí tá feião, Só tá porque eu cheguei no Rio. Só porque eu cheguei com o sol, é mó bonito. Então, os morros e tal. Mas vai dar certo, mas ainda vai ter um solzinho pra acontecer. Tá valendo. Faz parte. Maneiro. Feliz demais de ter aqui, meu irmão. Bate aqui que eu não apertei tua mão ainda. Senti essa energia. Vamos resenhar. Bora. Uma parada que eu acho que eu não te perguntei cara, como tu começou? Como é que foi o teu começo, o teu contato com a luta?
Porra, vai fazer 20 anos já, velho. Foi lá em 2005, final de 2004, 2005. Tu tinha quantos anos, lembra? 16, 17 anos. Pô, faz idade, tempo. Aí filho, caguetou, hein? idade. Porra, caguetou mancada, hein? Mas é isso, né? Vários anos aí. Tem coisas que não tem como fugir, não tem como correr. Pô, então, eu Não tem comecei pra onde ali, fugir. tava precisando fazer uma atividade física, eu era fissuradão no Mike Tyson. Já falei isso aí algumas vezes e tal. Mas, pô, eu era fissuradão no Mike Tyson. Aí um domingo nós tava lá na rua, lá. Porra, uma luta do Mike Tyson no sábado, tipo, a gente ficava até 2, 3 da manhã, né? Aí, pum, acabou a luta no primeiro round, né? Com o Mike Tyson, daquele jeito, Aquele né? jeitão. Pegador. E eu, pô, fui dormir daquele jeito, cheio de vontade de sair correndo na rua, né? Pô, preciso treinar um boxe. E eu já tinha tido uma experiência ruim, né, brother? Minha mãe colocou pra fazer capoeira, com 2 semanas briguei na escola, ela já cortou. tirou, Pô, é. eu era novinho. Essa época era boa, né? Porque eu também, quando comecei a treinar, tipo, não podia brigar, Não podia né? Quem fazia brigar, esporte, né? não podia brigar na rua. Não que podia. Aí eu fiz era capoeira. penalizado. Eu tinha uns 9 anos, 8 anos, arrumei uma briga na escola. Meu parceiro Fabrício. Saí na mão com ele, minha mãe me tirou da capoeira. Fabrício, como assim? Você Parceiro, brigou parceiro com teu da quebrada, moleque da quebrada lá, nossa. Aí minha mãe me tirou. Puta, aí eu já velhão, já com 17, 16, 17 anos ali e tal. Aí eu na rua trocando ideia com assim, porra, você viu a luta do Mike Tyson? Só que eu nem sabia que esse parceiro treinava. Aí eu era o Egon, outro parceiro, a gente jogando bola na rua. Ele, pô, você curte mesmo? Falei, pô, tô louco pra treinar um boxe. Aí me levou pra treinar, só que eles lutavam kickbox, era boxe, mas eles treinavam kickbox e tal. Uhum. E aí eu cheguei pra treinar segunda-feira lá e tô até hoje, mano. Nunca mais parei com a E parada. aí, como foi a sensação, assim, de chegar e, pá, primeira vez na academia? E, porra, cheguei, né? Eu falei, nossa, velho. Dá soco mesmo, É isso de verdade. E era luvinha de bater saco, não tinha as luvonas que nem nós temos as luvas boas verdade. hoje, caneleira boa, não. Hoje em dia a luva é tudo bonitinha. 20 anos atrás não tinha, era luvinha de dedinho Não, pra fora, toda rasgada, Tipo da de bater academia, saco, de né? bater Luta de saco, bater saco. E era da academia, né? Usada, Todo mundo fedendo usava, pra todo caramba, mundo aquele usava. cheirinho História. gostoso. Caneleirinha, aquela só o paninho, pelinha, né? Só só a pelinha. na canela. Aí eu treinei segunda, treinei na quarta, na sexta sparring, irmão. Porra, aí no sparring eu Na já primeira querendo fazer o semana sparring, tudo na primeira semana. Mas já entrou na intenção de Não, chegar chegando. na hora que eu treinei segunda, Mike eu falei, Tyson. nossa, que isso? Isso aqui é, puta, é isso mesmo, velho. Aí, treinei segunda, quarta, na sexta sparring, tomei um pau, mano. Apanhei de todo mundo, os moleques levinhos, os pesos, todo mundo me bateu. Apanhei de todo mundo. Eu não Pensava acertei que um era soco brabo, em ninguém. né? Pensava que eu era o Mike Pô, aí Tyson. o professor ficou assim, ixi, esse daí, a sensação. Depois eles me Voltar, falaram isso, se esse você daí não voltar, volta mais, não. Ele é guerreiro. Segunda-feira eu tava na academia e nunca mais parei, mano. E foi Aí, essa mesma equipe que tu conseguiu dar sequência? Ou... Não. Aí eu mudei foi bem na trajetória, começão lá. foi Tá. a primeira equipe. Na trajetória, depois eu saí dessa equipe, participei de mais 2 times e agora eu tô no meu time atual, que é a Lotus. Mas é o processo natural, né? Vai mudando. A gente mudou de equipe 2 vezes, eu mudei de equipe. A gente vai buscando evolução também, né? Uma Chega um parada momento que às necessária. vezes onde você tá numa empresa que não tem um plano de carreira, você não vai, você sabe, não vê evolução aí. Se você Precisa- quer mesmo, você tem que dar um necessário, pulinho. né? Independente das amizades ali. É isso. É igual qualquer trampo, né? Igual qualquer trabalho, né, velho? Qualquer trabalho. Se você não tá feliz ali, não tá impulsionando, não tem Tá um plano evoluindo. de carreira e você quer mais, ou se você só quer aquilo também, tá tranquilo, você fica ali, né? Aquela Não, isso parada. é muito maneiro porque as histórias se cruzam muito, né? Tipo, a minha história é bem parecida, assim. Eu comecei também basicamente com a mesma idade, que eu não vou entregar a minha. Tá ali, a mesma idade toda tá lá, Não dá caguetou pra já. esconder muito não, dá pra esconder Não muito dá. Mas era o mesmo rolê. Comecei, tipo... Mas eu perguntei da sensação porque eu lembro que o PH, Paulo Henrique, o nosso parceiro lá na rua, falou, mano, tem um professor novo de kickboxing aí na área, que a gente só tinha contato com a capoeira também. Só. Por acaso o Neném também era, tipo, desde 2, 3 anos de idade, era muito Nascido bravo. e criado meio que na capoeira. Na capoeira, mas parece que o bagulho já era ancestral dele, assim. O bagulho já era dele, assim. Eu sempre falo, eu acho que eu nasci... ele não o precisou esporte fazer. nasceu pra E mim, é tá um ligado? esporte mais acessível pra nós, assim, na época. Também. Na época era o que bem tinha, mais né? barato. Na Era o época que era o Mesmo que assim, tinha. a gente não continuou porque não tinha condição. Tinha que pagar academia. Eu gente fui não parar de continua pagar porque não tinha academia, tipo... Pô, na época eu acho que era 35, 40 reais por mês. Mas, meu, tipo, era como se fosse... É 140, o que a gente falou mais cedo que a gente no tava off, conversando né? aquele Pra gente, cara, entender que o dinheiro de lá da nossa época pro de hoje é tão diferente, né? Muita Tipo, coisa. Caraca, muita a gente coisa, cobrar valia X muito. valor hoje, tipo, tendo a história, né? Que as vivências que a gente teve é uma construção, né? Hoje muitos tá, anos, né? hoje tá no Quantos- UFC, tipo... Aí é o que a gente tá falando também, a construção de tu falar, pô, a gente tá andando no condomínio, né? Tipo, caraca, não...
No cara não dá pra ter um bagulho desse. Não tem que dá. estar em outro nível Tem que mental. tá em outro nível. Pra poder chegar. Aí, voltando pra falar das histórias que se cruzam, né? É bacana que eu cheguei na academia também, só que a sensação era uma adrenalina já antes de pisar no tatame, tá ligado? Porque eu via Exatamente. o Guinho já, tipo, ele já tinha uma energia meio que de quartel, né? A galera já gritando, eu ficava, tipo, olhando. Eu fiquei umas 2 vezes só pra olhar, né? E nessa época aí era diferente chegar na academia, né? Tinha toda uma hierarquia, um respeito, Hoje eu uma acho que- ideologia. Não era chegar, pisar Hoje já de é tênis no muito diferente, tatame. tá louco, E aí, né? professor, qual é? Não, pô, vai entrar no tatame, o professor tinha que olhar pra você. Era maior Hoje é respeito, outra molecada, parada assim, diferente, foi né? assim É outra comigo, foi assim. época, né? Até É. entendo hoje, mas era outra não, época. sim. Aí a gente... Só que forjou a gente, deixou a gente forte pra caramba aí, né, velho? Isso daí. Hoje a molecada chega pra treinar, mas não tem mais essa adrenalina, tipo, caraca, mané. Nem o cheiro da academia é que nem era antigamente, não né? é. Toda a atmosfera Não, ali cara. deixava você... Pô, isso aqui é eu vou diferente. ter que polemizar. Hoje a galera, eu falo pro Jordan Johnson, é geração Nutella, irmão. É, totalmente eu vou ter que diferente. fazer polêmica. Não, pô. Eu lembro o molecão acompanhando o Wallace atrás de tudo que era academia, tipo, era tipo, onde eu chegava era adrenalina a milhão, tipo, caraca, mano, eu vou treinar com Você vê um monte, Hoje tipo, em dia, por A exemplo, gente fazia acontece... ratatá pra comprar banana na volta do busão. Olha né, pra isso, poder é repor. loucura, falava que ia ter um loucura. treino na academia do fulano de tal, ia todo direitinho, todo Pô, mundo ia. Hoje em dia, quando o cara na academia falou que eu ia ter bolsa na academia, que isso aí que eu não faltava mais mesmo, pô. esquece. Às vezes eu faltava um mês de treinar assim, ia treinar na academia só no sábado, porque não ia ter a grana daquele mês pra pagar, aí treinava sozinho na rua, doideira. Você começa a lembrar assim tudo que passou, né? Que é muito tempo, né? Aí você começa a falar, caramba, nem lembrava disso. Aí você encontra uns camaradas, uns parceiros, eles falam, pô, lembra não aquela vez lá e tal. Aí você fala, putz, é mesmo, velho, nem lembrava dessa parada aí. Mas hoje não acontece mais, né, velho? Hoje eu acho que Graças em a todo Deus esporte, hoje eu frequento muito um clube, assim, esses lugares assim. Mas não é só nosso esporte, não. A sociedade mudou, né, verdade. velho? A sociedade mudou, então... É outro momento. Então, Teve muita a gente tem que evolução em entender. muita coisa e muito regresso em muita coisa também. né? E principalmente Falando isso do aí de esporte ideologia. em si, da nossa modalidade, assim, eu acredito que o esporte em si evoluiu muito, o MMA e o kickboxing. E eu acho que as organizações que não acompanharam a evolução mundial, assim, técnica, estrutura e tal. Não, e a galera meio que não abriu a cabeça para esse mesmo nível, sabe? Porque eu acredito que a gente, como brasileiro, irmão, se a gente tem nível mental e estrutura que os europeus têm, acho que esquece. A gente estaria, tipo, ainda muito melhor. A gente já com todo o sofrimento, com toda a dificuldade, né, que a gente passa até chegar onde você chegou, a gente sabe como é que... eu participei um pouco, né? Sabe como é que foi duro. Pô, quantas vezes a gente dormiu na escola aí, em campeonato nacional, estadual, aí, jogos abertos, loucura. Mas quando eu fiz educação física, eu me formei agora tem pouco tempo, eu fiz um trabalho justamente falando sobre isso, né? Esporte de alto rendimento e tal. E um problema que a gente tem muito grande aqui no nosso país é que o esporte está no clube privado, né, velho? Não é uma parada estatal. Então não tem uma organização estatal, por exemplo, que nem na década de 80, 90, ainda tinha ali um campeonato regional. Aí tinha um interclasse. Aí a melhor classe representava a escola no regional e tal. E foi se perdendo isso aí na estrutura de formação de esporte. O esporte ficou estrito dos clubes, né? Então, quando você joga na mão dos clubes, os clubes estão vendo lucro, né? Eles não estão vendo a evolução do esporte como uma ferramenta de ascensão social, de melhorar as pessoas. Então, isso é um grande problema que a gente tem. E as confederações que tomam conta dos esportes no Brasil meio que não acompanham a evolução do mundo. Eu falo, toda a evolução digital, a evolução econômica e tal, ficou um pouquinho para trás, né? E tá correndo agora, assim, e tal, tentando buscar. Mas essa é a grande dificuldade, né? E os países que têm a economia mais forte, mais dinheiro, velho, eles dispararam, né? Você vê o que é o UFC hoje, tipo, ninguém consegue chegar mais, assim. Não tem um evento que bate de frente com eles, assim. E os que tem estão
Dura pouco tempo, sim. Quebra o Oni, chegou forte pra caramba, Parece já que deu uma... vai. Parece que vai. Aí teve um que evento vai, aí que né? lançou e depois nem contratou um monte de gente, já caiu, nem aí nem muitos anos inaugurou. também, muita Aí o coisa. PFL comprou o Bellator lá, então é isso. Os caras se estruturaram, né, velho? Não é verdade A que- economia forte, então o nosso problema aqui é justamente isso. A gente tá no... Os esportes estão nos clubes privados. E clube privado vê lucro, mano. Então, tipo, ele não vai ter investimento em base pra ter, por exemplo, 20 atletas treinando kickbox, sendo que 2, 3 vão vingar, sacou? Entende o que eu tô falando? Sim. Eles vão investir em esporte que dá lucro, que dá retorno financeiro, né? E o esporte que dá retorno financeiro no Brasil, a gente sabe qual que é. E essa, a gente vai que dá bater o nessa bicho. tecla aí pra sempre, né? A gente não vai encher um estádio com 100 mil pessoas pra ver crer. luta, velho. Então, é complicado, Geralmente, quantos... Tipo, um UFC numerado, geralmente são quantas mil pessoas, Ah, sabe? dizer, mais ou menos? 35 mil, 40 mil pessoas, assim, Metade, né? porque Metade do é o Maraca, que né? comporta, assim, né? Mas se você colocar umas lutas boas ali, uns caras que estão no momento, no hype, nome bom, vai, assim, se eu colocar um Alex e um Charles, você enche 100 mil fácil, assim, mano, sacou? Acho Só que que vai as chegar, arenas, cara. as arenas é pra 45 mil, 50 mil no máximo ali, então... Só que no Brasil é também isso. não funciona. Pô, primeiro que a gente não tem nenhuma arena assim que comporta, né? A gente tem estádio de futebol. Tipo, o Dana White já falou que não faz estádio de futebol, não vai fazer. E a gente tem as arenas aqui do Rio, que é de Maiorzinho que tem. de esporte olímpico, que teve umas Olimpíadas e tal. Só que, Não. mesmo assim, não consegue encher. Então, a gente tá num momento complicado, assim, de evento aqui no Brasil, falando em UFC, né? Assim, mas Esse último até os ficou outros cheio, esportes até mas- tem e tal, mas... Se não tem um incentivo do governo pro ingresso, que nem era o WGP na nossa época, pô, lotava todos. Era bom, eu exatamente. levava 500 pessoas pô, pra assistir o evento, crer. mas no ingresso era 1 quilo de alimento, sacou? Tinha o incentivo do governo. E era um momento que a gente cresceu bastante ali. Dali saiu muita gente boa, né, velho, nessa época aí. O WGP conseguiu fazer campeões estruturais, assim, né? Onde a Muito. galera, tipo, todo mundo sabia. Ou que não era campeão, era tipo top 4, top 3 4, tava ali, brigando ali, era que todo lutão, mundo entregava a luta parava boa. pra parar Tinha muito pra evento assistir. durante o ano, É. então isso que fez a gente crescer muito. Eu acho que perdeu um Rotatividade, pouco né? disso, né? Eu gostaria que voltasse da Pô, WGP. teve ano que o WGP fez 2 eventos por mês, pô. É. Então, tipo... Por que o UFC é o que é hoje? Todo final de semana tem evento, irmão. Todo final de semana tem evento. E ao mesmo Então, se tempo, você tá todo no... mundo quer estar lá, né, cara? Todo mundo quer estar. E aí você tem uma demanda maior a de- disputa de por atleta, fora. entendeu? E aí você alimenta o mercado fora da galera que não tá no UFC, que vai se dedicar, vai treinar, a competição fica mais forte. E aí o esporte evolui assim, né, velho? Competição, rotatividade, Evolução. oportunidade, tanto financeira como oportunidade de estar se apresentando e tal. E nessa época a gente teve isso no WGP, no kickbox aqui. Por isso que a gente Não, criou foi vários muito campeões. maneiro, porque Pegou é assim, isso, né? cara. Pegou na Pô, nossa na época. fase subindo. Lembra quando você lutou o Showtime? Pô, lembro. Pô, vocês bateram em Eu- todo mundo. eu, Os gringos Alex, veio, todo mundo apoiou. Dois ou três brasileiros perdeu. O resto todo mundo passou. E nós era tipo a seleção, né? Que todos nós Foram os campeões Foi campeão no estado, ele fez o GP, foi campeão do GP. Não, era e maneiro que disputou. todos nós éramos reconhecidos como, tipo, mano, esses caras seleção- são esses são seleção, os- os caras são bicho brabo, E entendeu? tinha o reconhecimento, né? Passava E aí, na TV e aberta. aí todo mundo parava, tal, todo mundo é. conhecia, todo mundo reconhecia. É o que eu agradeço também ao kickboxing, o WGP, Muito, toda a visibilidade. muito. Porque é bacana hoje, tipo, a gente parar em algum lugar e a galera, caralho, pá, vi tua Pô. luta com fulano de tal. que não Pelo sei o menos que, a tal, galera que acompanha kickbox conhece a gente, assim, pra caramba. Bem bacana. Aproveitando esse gancho, eu quero, pô, que tu fale um pouco. Eu não lembro, o Neném acabou de falar aqui que ele tava em, acho que 1 ou 2 lutas tua com o Alex. Eu tenho problema de tomar muito soco na cabeça. Será que tomou muito já Tomou na um vida? pouquinho A soco, minha perdeu uns memória não é anos de muito vida, hein? boa. Como foi a primeira luta com o Alex? Mano, a primeira luta eu tava subindo de categoria, foi minha primeira luta noite 5, né? Tu Aí, tava de 7-7, foi mesmo. Tu eu lutou tava com o 7 Nonatão 8, já, né? só que já não tava 7-8, conseguindo bater 7-8, peso 100, mais. 7-8, 100. Lá em O Nonato também Maringá. chegou. Com o Nonato foi tu chegou e lutou com o Nonato. Lutei, Aí mas eu, aí eu tava... eu lembro tava, dessa luta pô, com o Nonato, que recuperei, o Nonato mano. tava boladão. Não, ele esse falou moleque pra mim chegando, depois, esse pô, Cezinha, moleque- tava boladão de lutar com Era você. difícil ter ele o Nonatão falou. assim, mas é porque eu acho que tu fez alguma luta antes. Eu e tinha, chegou tava vindo assim. de 3 nocaute. Então, Não, foi eu tava isso. de 3 Eu nocautão, lembro. avassalador, Aí, assim. Eu tipo, tinha ganhado o pô. GP no começo do ano. Aí lutei contra o Paulo Góes no Ibirapuera lá, Isso, eu pum, lembro. nocauteei no primeiro round, tava vindo bravão, só que eu tava sofrendo demais pra bater peso já. E aí, não tirando mérito, pelo amor de Deus, o Nonato sensacional, você é louco, sinistro, Não, eu técnico lembro que pra ele tava no- caramba. aquele Cezinha é E aí eu canhoto, recuperei o aquele Cezinha peso canhoto, malzão, pô, lutei, meu, eu não conseguia ver nada, o Nonato
passou por cima de mim, eu nem enxergava, não conseguia ver. mas tu Tava era gatão lentão. ainda também, e ele pô. lutando, pô, tava no casco, né? Nonato, eu, você, nós tava naquela época lá. E aí eu já decidi subir de peso. E aí no final do ano lutei com o Alex, 8'5", era título low kicks. Título de low kicks e tal. Aí perdi por ponto, mas Tipo foi mó profissional, lutão. né? Profissional já, da Esse UACA. pau já quebrou. Aí o couro comeu, foi lutona assim de 5 rounds, lá e cá, e ele ganhou assim, ganhou bem e tal. Galera, puxa aí no YouTube que eu acho que tem essa luta. Hein? Essa luta tem Tem, no YouTube, tem foi a tem as primeira. Aí três. eu parecia uma tartaruga ninja, só boxia. Peguei, mas perdi por ponta ali, ele chutou pra caramba e tal. E aí eu fiquei baixando a guarda umas horas lá, tomei uns pontos, besteira, perdi a luta. Aí na segunda fui lá no Pacaembu, que o Nenê lutou também. Aí eu ganhei por ponto, que foi um GP e tal. No mesmo ano, foi 2013. Aí foi o GP, ele ganhou de um argentino, eu ganhei de um paraguaio. Eu lembro do nome do meu, mas não lembro do nome do Christian Torres. Aí a final foi eu e ele. Aí ele nocauteou o cara no primeiro round, eu nocauteei no segundo. Aí foi pra final, e foi daquele jeito, né? O primeiro round ele veio daquele jeito que ele vinha naquela época, né? Eu segurei a onda, aí segundo round eu dei uma pressãozinha, em terceiro round eu terminei andando pra frente e ganhei a luta. Aí a revanche foi pelo cinturão do WGP, que foi em 2015. Aí, pô, eu tava na Tailândia. Aí a terceira eu tomei, meu... Teve down. A estratégia era uma, aí eu tomei 2 down no segundo round, aí pra recuperar com ele daquele tamanho lá. Aí tomei 2 down, mano, no segundo round. Fui salvo ali no gongo ali, né? Ia ser mais um na estatística. Ia ser mais um na estatística ali. Segurou porque é o Cezinha, porque se é outro, qualquer outro tinha ido embora. Aí, meu... E ainda ganhei o terceiro round dele, ainda falo pra ele isso aí, ele até a gente fez o camp lá junto, eu falei, pô, eu ganhei aquele... Ainda tinha rivalidade de dos 13 rounds, dos 13 rounds eu ganhei 5, viu? 5 eu ganhei. Aí, resenha, né, nossa. Claro. Aí, pô, ganhei o terceiro round, depois perdi por ponto, tinha tomado 2 down mesmo, aí ele ganhou o cinturão. Aí ele já tava com o contrato assinado com o Glory, ele já tava lutando Glory já, na real, ele já tava lutando Glory, tava no segundo contrato dele. Porque ele e eu na Glory, guerra lutando aqui, e eu lutando na guerra aqui. Vocês treinaram junto também, mas aí já tava no UFC quando tu foi ajudar ele pro Pô, camp? a gente fez o camp agora, que foi minha terceira luta no UFC. Já tava os dois no UFC já. E ele ia lutar com o Khalil Rountree. E o Khalil é canhoto e tal. Eu fui pra lá pra fazer o camp com ele. A gente ia lutar no mesmo card. Acabou que a gente treinou junto pra aquela luta. Era a minha terceira luta no UFC. E a gente foi lá pra Salt Lake antes, era altitude. Pô, mano, doideira, muito louco lá. E aí nós dois ganhamos, né? Ele ganhou no quarto round, eu ganhei por ponto. Quase finalizei o cara. E aí saiu nós dois vitoriosos nesse campo. Aí foi maneiro demais. Pra caramba. Eu e ele, kickboxing, com o Glover lá. Kickboxing Brasil fazendo história no UFC. Pô, demais. Tem vários, 2000, né? Antes veio o Marcos Pezão, Edson Júnior, mó galera antes. Hernani daqui do Rio. Só que eu acho que a gente consegue fazer mais barulho hoje, ou não? Você acha que... o kickboxing hoje tá fazendo mais barulho do que naquela época. Tanto tinha que os muito mais o nome do Muay Thai na época também. A galera levantava mais essa bandeira. E eu acho que o momento também, o UFC hoje dá muito mais valor pro strike, né? Hoje eles estão botando os strikes pra dar valor mesmo, assim, sabe? Naquela época os caras entravam, mas não entravam com tanto hype. Então a Desânia meio que abriu esse caminho, aí o Alex veio e estabilizou, consolidou os strikers ali e tal. Então eles viram um mercado. O UFC viu um mercado ali que nocaute vende muito mais, né? Então aí eles estão botando mal fé nisso. Que era pro Dana White, tipo, que ele fica investindo nesse bagulho de tapa, grab, né? Slap. Aí ele fica investindo nisso e aí os caras falam, pô, acho que esse bagulho não vai virar, que ele tinha que investir em algum evento de kickboxing. Que é realmente o que a galera curte mais ver, né? Porque é um pouco mais dinâmico até que o Muay Thai, talvez, na questão midiática. Pode ser que no futuro enrole aí, né? Assim, acho porque que começou ele... acho que alguém dá uma incitada nele. Começou ali por causa do jiu-jitsu, UFC, né? E hoje ele tem um evento de grappling lá, eles estão fazendo lá no Fight no Apex, lá eles fazem direto. Teve ontem aí o evento e tal. Pode ser que no futuro, e com esse movimento aí maneiro. De Alex, de Adesanya, de Cezinha, dos strikes que chegaram fazendo barulho, pode ser que no futuro ele invista, né? Pode ser que no futuro o UFC seja a marca de todos os esportes, assim, né, velho? Não sei. Acho que o cara tá se preparando pra isso, né? O careca não tá de muito bobeira. louco, não tá de bobeira, nenhuma. É evolução, e uma evolução muito, muito da boa, né? Porque o kickboxing,
Se ele desse a oportunidade de todo mundo, você lutar o que você gosta e ganhar bem, viver do seu esporte, pô, você é louco, mano. Essa sensação de poder fazer o que você gosta e viver bem, mano. A gente tava falando isso mais cedo também, né, cara? É um alívio, deitar a cabeça no sofá ali tranquila, pô, mano. E é bonito de ver, né, Sem pô? dívida, Porra. acorda só pra treinar, treina 2, 3 vezes no dia. Aí é o nosso sonho. Sem né? ter que pegar. Aí é o nosso sonho de sem ter que criança. fazer bico de segurança no final de semana, pegar uma motoca sem pra dar dar 5, 8 6 aulas, 9 aulas, aulas 8 por aulas no dia. dia. Andar mais de 100 km por dia de motinha. Pô, né, que tipo, isso. mó rolê. Encher o tanque 2 vezes na semana. Nossa, da É, hora. doideira, loucura, Da hora loucura, enche. irmão. É guerra, é guerra. A galera vê assim, não imagina, né? Mas o bagulho é uma guerra do caramba, velho. Pô, maneiro. E aí, logo depois, tu começou a buscar mais treino aqui pro Rio também, né? Que eu vi que tu conhece bastante lugar aqui no Rio. Mano, Onde é que conheço a gente muito. viu? Eu morei aqui. A primeira vez que eu vim aqui foi na época da Tinogueira. Tinogueira foi o meu primeiro contato com o MMA, na real, assim, foi na Tinogueira, mano. Irado. Que eu vinha com o Braddock, Anderson Sim, Braddock Silva, outro sim. nome do kickbox brasileiro aí. E ele tava ajudando o Minotouro. No camp do Minotouro ou do Minotauro, alguma coisa assim. Não vou lembrar direitinho, mas alguma Lembra coisa o ano, assim. mais ou menos? Acho que foi 2000 e... Primeira vez que eu vim pra cá foi 2013, 2014, por ali. Nessa época que eu vinha com o Braddock e tal. E depois, o Braddock começou a treinar com o Pedro Rizzo. E o Pedro ia fazer a despedida dele e o Braddock não podia porque o Braddock estava nos Estados Unidos, treinando MMA lá, na Kings e tal. Aí o Pedro me chamou. Aí eu vim pra ajudar o Pedro no camp. E acabou que eu fiquei, velho. O Pedro me chamou pra fazer parte do time. Pô, vem lutar MMA, Cezinha. Aí eu tava curtindo já, porque eu já tava... Treinando. Tava ali no kickbox, não tava aparecendo muitas coisas. Aí foi doideira. Aí eu vim pra cá, loucura, fiquei tu- morando 2 anos. E tu já treinava com o Lucas nessa época lá, no Pedro Porra, Rizzo? Ou ele o não? Lucas tava na minha estreia, velho. O Lucas foi meu parceiro de treino na minha estreia, pô. Ele era Caralho, que amador ainda, ele loucura, tava né? lutando amador, loucura. O mundo dá umas voltas que é doideira, a gente vai chegar nisso aí, né? Porque ele é mais novo que eu, Lucas. Eu vi o Lucas. Eu pequeno, cheguei, ele tava, lutando light, contato, sinistro. ele tava cria do Pedro lá, tava começando com a gente lá, então ele parceiro meu de treino, porque kickbox e tal. E aí eu estreiei em 2016 aqui no Chotô com o Pedro, aí veio uma lesão, aí tive que voltar para São Paulo e tal, por causa de grana mesmo, não tinha como me manter mais aqui. Eu tava morando fazendo lá perto do CT? Não, morava com um parceiro meu aqui, o Diego. Foi um dos meus patrocinadores, assim. O moleque morava aí, falava, não, fica aí, César, tá sempre tudo os bem. amigos que ajudam nessas A gente graças a Deus, você né? começa a lembrar dos caras. Eu falei, o Diego morava aqui, que ele tava nessa guerra, nesse sonho de ser lutador também, treinava no já Pedro. lutava também. Veio lá de Pernambuco, aí alugou uma casa, aí ele falou, não, César, tem 2 quartos aí, fica aqui comigo. Aí eu ficava na casa com ele lá, mas eu não ficava o ano inteiro, né? Eu já era casado, já tinha minha filha. Aí eu pegava o busão, vinha pra cá, ficava umas 3 semanas treinando pra ir pra luta, voltava pra São Paulo, ficava aqui. E aí eu estreiei. E aí eu rodei bastante no Rio de Janeiro aqui, né, mano? Conheci a galera toda, Davi Ramos, Raoni, rapaziada, o Mestre Laerte. Treinei com todo mundo aqui. Treinei com Gregory, Feijão. Treinei com todo mundo nessa época aí, velho. os E a galera cascos. ia lá de quarta-feira pra fazer o treino com o Pedro, né, velho? De kickboxing, né? tinha um treino de E aí eu kickboxing treinava lá. com todo Não mundo. cheguei- Léo Leite. Não Pô, cheguei aí lá, mas eu... Aí eu treinei bastante me MMA chamaram. nessa época. Foi a época que, assim, que antes de chegar no UFC, foi a época que eu mais treinei MMA assim. Aí depois parei um pouco, porque começou a aparecer as lutas boas de kickbox e tal. Aí eu dei um break no MMA, e aí na pandemia que eu voltei a lutar MMA de novo. Ah, boa. Aí já aproveitando esse gancho, aí logo depois disso veio Glória, né? Porra, Glória. Aí, mano... E como foi chegar lá, quem ajudou, como é que... Demorou pra eu chegar no Glória ainda, né, mano? Eu vim estrear no Glória em 2019. E né, eu passei uma temporada na Tailândia e Isso, conheci um campeão. parceiro, o Gerson. Fiz uma amizade com foi esse lá pra cara treinar? lá. Fui pra treinar Pra e eu fazer ia camp? lutar. Eu ia fazer 2 lutas na China. Aí fui lá pra ficar treinando na fazer. Tailândia, porque da Tailândia os caras me mandavam pra China. Aí fiquei treinando, fazendo camp lá. Fiquei 3 meses lá, 3 meses e meio. E eu conheci esse parceiro, o Gerson Constantino. Hoje ele é empresário de atleta ainda e tal. E esse parceiro nunca falou pra mim, mas ele ficava sempre mandando meu nome pro matchmaker do Glory. E eu lutando aqui, ganhando as paradas, aí... Lutei na Rússia, fui campeão mundial na WKN, lá na Romênia, que aí foi um outro empresário que me arrumou, fui lá como azarão, metia porrada no espanhol, voltei com o cinturão. Aí, dali da WKN, eu lutei na Rússia 2 vezes, lutei na China, outro evento na China, em Macau, lá. E aí, mano, eu com a luta do cinturão aqui, eu ganhei Cinturão de qual evento? do WGP. WGP. Eu ia lutar o cinturão WGP e tal. Na pesagem, depois da pesagem, assim,
Ele me ligou, eu ganhei, mano, não vou me recordar muito bem. Eu ganhei o cinturão contra o argentino e depois fui defender com o Galás. Um dia antes da defesa, os caras o Glória soltou que eu ia lutar, mano. Esse parceiro já tinha me avisado. E eu tava, tipo, ali, na semana da luta, eu já sabia. Aí ele me ligou, pô, Cezinha. Caralho, eu chorei pra pôr esse dia, irmão. Porra, no sonhão, né? Ó, eu até emociono, irmão. Eu tava indo dar aula. Vencer. 2 vezes que eu chorei pra caramba. Eu tava indo dar aula de carro ali na radial. Ele me ligou, eu botei no Viva Voz, Cezinha, olha seu e-mail, irmão. Consegui, caralho. Desculpa aí. Aí ele falou, consegui, mano. Na hora que eu abri o e-mail lá, só li Glória. Aí eu falei, como assim, Gerson? Mano, você tá no Glória, você vai lutar o Glória. E tipo assim, era uma luta de última hora, assim. E eu ia lutar em novembro. O cinturão WGP contra o Galás. Um dia antes o Glória anunciou, mano. Tanto que rolou até os caras ficou meio bolados, assim. Aí eu assinei, lutei com o Galás. Depois de um mês eu fui pra lá e lutei o Glória. Aí a mesma coisa, aí deu uma parada. Eu perdi a luta, né, mano? Foi a estreia lá. Eu estreiei com o Donovan, que é campeão até hoje. Não deu nem tempo, assim, mas era a oportunidade, né? Aí lutei. Aí depois... Aí no Glória. Aí veio a pandemia, né? Aí fiz as 2 lutas de MMA. Aí o Glória voltou. Aí voltou a chamar os brasileiros. O Alex tava indo direto porque o Alex era campeão, né, e tal. E aí os caras me chamaram pra lutar. Aí eu lutei com o Serkan, que era primo do Gohan Sak. Gohan Sak, quem é do kickbox, tá ligado, né? E o moleque ascensão, vindo nocauteando todo mundo. Nocaute atrás de nocaute. Eu falei, mano, esse moleque canhoto aí, ele tá batendo só porque esses caras aí, tá peidando pra ele, né, irmão? Tá afrouxando, Aí eu falei, não, vamos pra dentro dele, gente. Porra, meti-lhe a porrada, já fui pra número 1 do ranking, já pedi a luta do cinturão. Bora, aí outra hora que eu chorei de novo, mano. Mesma filha, eu indo dar aula. Olha, mano, eu tava lutando Glória já. Eu acordando 4h30 da manhã pra ir dar aula, brother. 4h30 da manhã. Aí 5 horas eu tava no carro dirigindo, que eu ia dar aula às 6 horas, era tipo 1 hora de caminhada. E se eu saísse mais tarde, já pegava mal trânsito, São Paulo, sabe como que é? Não dá. Tô indo dar aula, ele me liga, mano. Cheguei pra dar aula chorando, velho. Pô, Cezinha, você vai lutar pelo cinturão e tal, mano. Aí nós gritamos pra caramba, uma emoção e tal. Aí foi maneiro pra caramba. E aí foi isso, aí eu lutei essa luta aí deu mó aquele B.O. todo de tirar peso lá no cinturão lá. Acabou que eu não consegui bater o peso. Foi na época da guerra, não tinha sauna, não tinha banheiro, deu mó B.O. Qual país? Na Alemanha, aí lutei na Alemanha lá. Putz, aí não consegui bater o peso, mó perrengue. Aí perdi, só que foi bom, né, velho? Depois de 1 mês, 2 meses, eu recebi a notícia que eu ia lutar o Contender pelo UFC. Pô, boa, que essa era a próxima pergunta mesmo. Como foi a chamada? Então, tu volta do Glória, meio pá, meio boladão. Pô, voltei mal depressivo, né, mano? Perder é ruim, né, velho? É a mesma categoria do Glória pro MMA? Mesma categoria, médio também, só que no Glória é 8,5, né? E no MMA é 8,4,5, e cinturão ou main event é 8,3,900, né? Então, tipo, umas graminhas ali a menos. E aí eu, aí eu voltei, aí fiquei aqui 2 semanas, aí um parceiro daqui do Rio, o Chemo, indicou eu pra treinar. Chemo Moraes, brabo, já lutou UFC também, casca grossíssima, 66, né, 670, sei lá. Brabo, muito bom. Agora já tá agora deve estar 8,4 já, meu Chemo. Lembro do Chemo pequeno lá na treinei o Chemo aqui na Tinogueira também, conheci ele aqui na Tinogueira. A família, o pai, a mãe dele adoravam ver as lutas lá nos eventos da CBMT. Pô, ele lutava todos, né? Lutava e, pô, os pais dele eram iradão. Iradão, sangue bom. Dá um salve. Aí o Chemo, mano, me indicou na academia lá que ele treinava na Fight Ready. O Chris Curtis lutar com o Kelvin Gaston ia lutar com o Chris Curtis. E o Chris canhoto. E aí ele me indicou. Aí os caras me chamou, eu fui lá ajudar o Kelvin Gaston a fazer o camp lá. Pra fazer de canhoto, tal, o estilo e tal. Fui fazer o camp com o Kelvin Gaston lá, mano. Outra parada assim, outro parceiro que me ajudou sem cobrar nada. A gente tem que ter uns caras assim, né? Sim, o Chemo me ajudou demais, só de me indicar lá pros caras. Aí eu fui treinar com o Kelvin. E aí quem era o main event do evento? De Miami, Alex e a Desânia 2. Aí o Kelvin me chamou pra ser corner, pra ir com ele junto. Aí chegou lá, aí meu empresário... Primeira vez que tu pisou no UFC foi essa? Primeira vez, mano. Caralho, primeira vez, mano. Pô, aí mano. esse dia, eu vou falar, esse dia eu olhei e falei assim, mano, preciso lutar esse negócio aqui, velho. Preciso estar aqui, velho. Porque eu tava treinando ali com o Kelvin e vi, né, mano? Já tinha treinado com muito cara do UFC. Eu falei, pô, mano, dá pra eu sair na mão, né? Dá pra eu sair na mão com esses caras aí, pô.
E aí, a gente foi pro evento lá e meu empresário já... Aí ficou aquele burburinho, todo mundo falando, ó, o cara aí, todo mundo me vendo ali, o cara que já ganhou do Alex e tal, e pá. Ficou aquele burburinho, todo mundo me olhando ali no hotel, ali, nos bastidores. Aí o Kelvin falou mal bem pra mim do matchmaker, falou bem de mim pro matchmaker também. E aí, mano, quando eu voltei pro Arizona, que eu ia lutar o LFA, uma semana depois meu empresário me ligou, brother. Ó, Cezinha, você vai... Tava indo fazer os exames do LFA, mano. Que eu tinha que fazer os exames lá de cabeça, de visão e tal. Porque o meu já tinha passado, velho, Cezinha, não faz exame não, porque o UFC vai pagar seus exames. Você tá no contender. Aí eu, voltei pra casa, assim, ó. E eu tava na casa com os mexicanos, com os brasileiros. O Everton Ribeiro tá assistindo nós aí, ó. O Everton, professor de boxe. Eu falei, porra, vamos no mercado comprar umas brejas, irmão. Pra comemorar, que eu vou lutar só em agosto. Aí os caras, qual foi? Pô, vou lutar o contender, meu irmão. Aí fizemos uma festa lá na casa, lá. Fizemos um churrasquinho lá, esse tu não chorou, não. Pô, como que não chora? Eu sou mó chorão, pô. Todo mundo que me conhece, eu não ligo mais, não. Eu sou chorão, pô. Emoção do cara. Eu choro. Eu choro quando eu ganho, quando eu perco. Quando minha filha me abraça, eu choro, irmão. É foda. Não tem como. Aí eu chorei pra caramba lá, fiquei mó feliz. Aí voltei pro Brasil. Mas sem saber a notícia com quem seria a luta do contender. Não, já sabia. Já tinha rolado toda a parada. Foi mó B.O. Ele falou que eu ia lutar o contender e pá. Essa história foi mó engraçada, mano. Engraçada não, assim, foi tenso. Meu empresário falou assim, eu vou lutar o contender, mas, mano, eu com 35 anos não quero saber com quem eu vou lutar. Você vai falar, pô, não vou lutar. Não tinha escolha. Eu sempre falei, não tinha como aí escolher. O Pedro Rizzo me liga. E aí, Cezinha, como você tá? Porra, Pedrão. Você nem... Aí o Pedro falou assim, Cezinha, você vai lutar o contender, você tá sabendo? Aí eu falei, pô, Pedrão, eu tô sabendo. Como que você sabe? Como você tá sabendo já, Pedro? Que isso, irmão? Os caras devem ser ligou? Aí falou, não, pô, é que é com o Lucas. Puta, e o Lucas ia lutar com Maicon Boapé, o holandês lá, que luta o Glory. Lutou pelo cinturão agora no último Glory. E o Maicon Boapé saiu da luta. E aí foi que os caras me encaixou. Só que aí, putz, era com o Lucas. Aí a gente tentou ainda negociar, pô, mano, coloca ele contra o cara, eu contra o cara, nós é amigo e tal. Pô, não teve desenrolo, né? Os caras falaram, pô, se quiser tirar a oportunidade do cara, com você mesmo. Se você quiser sair da luta, você... Aí eu vou falar o quê? Pô, vamos ter que brigar aí, depois nós troca ideia e resolve lá isso aí. Quem ganhar, ganha. Quem ganhar, paga a janta. Paga a janta lá. E aí ganhei, mano. Foi foda, né, mano? Porque o Pedro tava do outro lado e o Pedro era, tipo, assim, um cara assim que eu sempre ligo pra falar, pô, tempo aqui, né? Pô, Pedro, vou lutar, tenho o maior respeito por ele. Pô, ele me considera pra caramba também. Mas foi isso, né, irmão? Teve que rolar, aconteceu isso. E o mundo da luta é isso, né, mano? A gente treina com tanta gente. Ainda mais eu, meu... Rodado, sou amigo de todo mundo, rodado, mais cedo ou mais tarde pode... mais cedo ou mais tarde pode acontecer. Igual eu tô lá, né, na Extreme lá, daqui a pouco pode acontecer de eu pegar um cara de lá e tá tudo bem, irmão. É trampo e já era. Ainda bem que não é do meu peso, filho. Ainda bem que eu tô fora dessa daí, né? Vai pegar outros amigos. Vai pegar outros amigos. Você tá fortinho, irmão. Não, tô no casaco. Tô no casaco. Que isso, mano. Já vai subir pra 70. Vai ter que lutar de 70, hein, pai? E aí foi isso, mano. Aí teve como correr, aí, meu, fui pro UFC, aí ganhei do Lucas e, pô, depois o Pedro falou comigo. E tudo bem, a gente fala até hoje, vou encontrar ele. E a diferença de lutar no Apex pra lutar no numerado? Você tá louco. A atmosfera é muito diferente? O Apex eu acho que é... Mano, os dois é pressão pra caramba, porque o UFC é pressão o tempo né, todo, né, irmão? Galera que fala que não sente, Sente. se ele dá de uma forma e outras pessoas lhe dão de outra forma, mas a pressão tem, né, brother? Você vê aí cara que perde 2 lutas e é mandado embora, irmão. Então, tipo, você perde uma luta, já fica assim, mais pô... hoje, no UFC de hoje... A competição deu tá mole, já muito era, grande, mano. Se não performar bem, é um cara que não tá lutando muito, ou se lesiona muito e tal... Os caras metem marcha, pô. Os caras mandam embora mesmo. Meu irmão, tem que estar lutando. Foi no último segundo. Apresentando. Pô, tem que ganhar a luta e ganhar bem. E aí, mano, só que a energia lutar no numerado é sensacional, né, mano? A galera gritando. Pô, é sensacional. Só que no Apex é a mesma coisa, assim, a mesma pressão. A única diferença é isso. A torcida é muito da hora quando você tá lutando no grandão, que é o cage maior e tal. É o sonho, né? O sonho realizado ali, tipo, caraca. Aí eu entrei com o Kelvin, mano. Na hora que eu entrei com o Kelvin, eu entrei assim, eu fiquei assim, ó. É a parada que tu sempre sonha, né? Isso, meu irmão. Bagulho é de Olha verdade. a galera na frente do hotel.
pedindo autógrafo, eu falei, Agora mano... imagina isso lá em São Aí eu Paulo. fiquei, porra, você é louco, eu preciso Morde lutar aqui até, no a cabeça Brasil. morde até a cabeça pra ganhar. Se Eu sempre- precisar, Que isso? Vou ganhar, vou te ganhar. Imagina Até São penalidade, tiro de O meta. tanto Eu quero de gente que- gritando Cezinha vai lá. morrer, vai O morrer. brasileiro, tudo quanto Tá é lugar, né? doido, Sempre mano. domina Acho que tudo. Um dos E caras aí- que mais tem essa energia, essa adrenalina e essa energia que sente aqui, eu acho que é o Zé Aldo, né? Aqui no, Tá doido, no sim. Rio, quando fala que É vai o ser rei, Zé é o Aldo. rei, o Aldo é Eu o fui rei. nos dois UFC Rio aqui. Assim, Outra parada, né? Pô, tá louco, bizarro. Quando o Anderson Silva entrou também, tipo, fui, caralho. Mano, outro- tipo, outro eu rei, né, arrepiei, eu também. fiquei nervoso. Eu falei, eu nervoso. Eu, tipo, tava longe. E eu É nervoso, doideira, suando. é Eu falei, meu doideira, irmão, irmão. que loucura isso. Mano. É uma O Zé adrenalina Aldo, quando assim. entrou, mano, quando o Zé Aldo entrou, foi uma explosão. Assim, todos os brasileiros quando entraram foi legal, mas tipo, quando foi o Zé Aldo e o Anderson, Aqui que no foi Rio outro ainda, ano, né? Nossa. É, não, é E diferenciado. é isso, a energia do numerado é totalmente diferente, né, mano? Evento numerado. Imagina é... o dia que ele pulou lá na galera. Porra, né? aquele dia eu queria estar lá, aquele dia eu queria estar lá, eu queria estar lá chorando, pertinho. É, doideira. Foi a forma de É muito comemorar louco. que tu não- É, que loucura. E a sensação de ganhar o bônus, irmão? Depois, Pô, quando tu não. ganha. Foi essa última luta? Tu ganhou Última dois luta, bônus, não Ganhei foi? 2 na estreia e agora na última. Ah, tu ganhou na estreia também? Ganhei na estreia. Aí é bom, né, Nocaute pai? da noite, agora nocaute da noite Ah, também. foi mesmo, da estreia. Pô, foi meu, mesmo. é uma Não tinha sensação, vou te lembrado falar dessa. assim, mano. Quando a Eu gente lembro ganha, do já é vídeo, bom. o vídeo do último porra, tu no vestiário. Tô rico, caô. No vestiário, tu Tô já nada, sabe. tô No nada, ainda vestiário, não. tu já sabe rápido pra Eu fui escalar. lá, alguém né? Aí avisou vai, ele. passa no médico, aí tira as fotos, vai na entrevista. Quando eu saí da entrevista, aí a Dione, que tava no meu corner, a parceira lá, Aham. Eu chegou treinei e com falou, ela na- Cezinha. A Lourinha, né? A negona do judô, tá, negona tá, do sim. judô. Eu treinei com ela lá no, A baixinha. na Kings. No É, isso mesmo, lá mesmo. Ela Rafael era da King, agora tá em Las Vegas. Uhum. Aí anunciou, pô, mano, e aí você ganha por nocaute. Pô, e a reviravolta que foi minha luta, fica a pensando, última. né? Pô, Posso já tava ganhar, todo mundo posso ali, ganhar. já tava todo mundo ali. Mas só que Fez tinha um saído. barulho estranho, É, né? tinha saído muita luta boa, tinha tido muita luta boa. Só que o meu nocaute, a reviravolta, não tinha como, né, velho? E a sensação de ganhar o bônus é assim, pô, vai dar uma aliviada nas contas aí, né, Leque? Por favor, Tá entendendo, né? Tá entendendo, né? Nós precisa do dinheiro. Lógico, Não, lógico. nós temos que falar sobre isso. A Tá gente chegando tem a nessa nossa ideia. bolsa, mas o bônus é novo, pô. é O pra dinheiro dá ganhar uma também. aliviada, né, pai? Dá aquela... Então, quem vendeu pra gente que. pô, Não, dinheiro não traz felicidade. Eu brigo, eu bato essa tecla Tá do doido, filha, filho, dinheiro, esquece. viu? Tem que trabalhar pra ganhar o dinheiro, guardar um dinheiro. E aí, quando você ganha o bônus ali, né, mano? Dá pra ficar tranquilo, deu aquela acalmada, pô, aquela vamos- conta que agora vamos pra segunda, aquela agora conta, vamos deixa pra segunda guardadinho, mais pô, tranquilo. você já tá em paz, você não vai dormir ali, pô, meu, aquela conta lá, mano, aquele boleto, preciso... Não é aquela correria que tava UFC, tô há 5, 6 chegando. anos atrás. Aquela correria de 5, Dá um 6 anos bônus atrás, aí. da É, UFC, aula. tô chegando, buscar meu pandemia, bônus. dando aula de máscara e tal, aquela loucura. Agora, mano, daí deu uma acalmada. O rico não tá ainda, né? Mas tá no vai caminho, chegar, né? Mas Vai eu acho que chegar. assim, eu acho que E a- pô, a primeira luta pegar o bônus, irmão, é isso. Já alivia pra cara, caramba. Não, lógico. agora eu vou conseguir treinar melhor pra segunda, tá ligado? Pô, Chega- você tá doido, Tu né? chega com número de bolsa, tipo, reduzido ainda, né? Quando você É, chega o no contrato UFC, do contrato container é reduzido. bem baixinho, assim, é 10-10, né, velho? Então. Só que você treina lá, você tem os gastos, tem o treinador. baixinho. Então, se você perde a luta, você. Quase nada, velho. É, você perdeu a luta já. E tem um empresário que é vintão. E como Não tem funciona a conversa. cabeça, assim, pra você que é um cara que sempre foi nocauteador, sempre foi pegador? Pô, eu entrar não- e buscar, entra buscando, pensando, Foi- vou ganhar o bônus, As né? minhas 4 Vou lutas ganhar no o UFC, bônus nessa porra aqui. Foi 4 lutas no UFC, né? Então, tipo, eu coloco o contender como já no UFC, porque Lógico, os caras já no estão te UFC, olhando lá claro, já e tal. claro. Conta no E eu não no- nocauteei o Lucas, nocauteei a minha, mas foi ali na grade, ali o cara me impressionando, né? Nocauteei no Gunpão, né? lembrei A segunda dessa. eu perdi por ponto Perdeu, ganhou ali, as lutas duas, né? dividida. E a terceira eu ganhei por ponto também, unânime e tal. Pô, só que eu não tinha dado nocautão Tem que ainda, aquele ganhar, nocaute tem do que kickboxing. nocautear, Pô, né? é essa daí que eu nocauteei, aí, meu... Aí deu aquela... Pô, o Cezinha tem poder ali, dá Cezinha, pra... Aí, porque tava todo mundo na dúvida ali, assim, né? Então, tipo, eu Será que também vai tava assim... performar? Aham, Pô, será claro. que eu Que não é diferente, consigo né? O aqui? MMA. Que nem eu fazia no kickbox e tal. Era a quarta, quinta luta já, né, pô? Não, e nego fica Já era falando aí da idade também, né? É, e não tem nada a ver isso aí. eu Esses também caras acho que que falam não. isso aí não tem nada a ver, não, pô. Porque o que tem a ver é o jeito que o cara cuida do corpo, Isso, se da vida. dorme, se alimenta bem, se, meu, entendeu? Se faz de treina direitinho, segue o protocolo, segue o isso. processo. E isso daí independe de idade, né, velho? Eu acho que o Glover foi campeão com 42 anos, meu irmão. Monstruoso então, você vai falar ainda, aí, chegou- e amassando. Chegou com 42 voando, Amassando, voando finalizando. muito. Então é mais do jeito que você treina. Claro que muda algumas coisas. A gente não vai conseguir treinar que nem a gente treinava quando eu tinha 20 anos. Tem Sim, que mas chegar a um gente pouco tem mais experiência, cedo. claro. Aquecer as articulações ali, né, meu? É, mas aí... Não dá pra fazer 2 treinos todo dia.
Então são algumas coisas que você tem que ajustar pra chegar lá, performar. bem. E aí, pô, nocauteei, né, meu? E, pô, nocauteei ali, bonitão. Pô, foi legal. Então era tudo que eu tava precisando, né, velho? Os caras me contratou pra isso, né, brother? Aí você nocauteia ali, pô, é lindo, né? Não, e foi é bravo, lindo. bom, porque o bicho também era muito forte. Muito, ele tá 6 nocaute no primeiro Tava round, te pô. entregando, tipo, E ele me valorizou deu uma muito, mão é, ali, eu resisti, levantei, peguei. Não, quem já viu brigando Quem kickbox tá conhece o ligado, né? Zezinho? Cabeça dura, pô, Cabeça caixotão, né? Traquinão, pô, vai. Depois daqueles 2 down lá do Poitin no segundo round, que tu voltou gigante, voltou, mas muito gigante. Eu falei, mano... Que isso, e essa assim, luta isso aí. é uma das lutas, né? Porque eu já vi um montão. No kickbox foi, Mas você é é louco. isso. A do Donovan guerra. também, tomei um down no primeiro round. Pô, mas eu falar pra você, no lutar o Collision no UFC, no Glory foi mais pressão do que o UFC, velho. É mesmo? Pô, o Collision do Glory, mano, os caras faziam um evento, agora não faz mais, né? Mas era dentro do estádio, pô. Muita gente. 70 mil, pô. E também na tua área também, No né? meio, andei pra chegar na plataforma lá do... Pra chegar no ringue, andou a plataforma metade do campo, pô. 50 metros, pô. Andando pra chegar no Aqueceu, já ringue. aqueceu. Batendo na mão Chega da aqui, galera. pô, mano, mó energia, câmera pra tudo quanto é lado, aquela parada toda. Mas o UFC, a pressão é mais ali, tipo, pra performar, pra, tipo, não ser mandado embora no Tem que- próximo contrato. tem que voltar Então, a tipo, melhorar o Porque no contrato. kickbox a gente tem assim, você luta, perde, mas faz um lutão, entrega um lutão. Isso aí, querendo ou não, próximo é Você outra sai grandão, modalidade, né? né? Você sai grandão. Querendo ou não, é uma modalidade diferente. O Totalmente kickbox você diferente. luta de um jeito que, porra, se você treinar hoje uma semana e for lutar um kickbox, você vai lutar, vai performar, vai lutar. performar de uma forma que, tipo, vai te agradar. No MMA, querendo ou não, por mais que a gente treine strike, treina pra caramba hoje, vai evoluindo muito, só que ainda é MMA, né? Ainda tem queda, ainda É um tem, esporte mais pô, complexo, tem né? uma Bem mais parada que- complexo, é. assim. É Eu maneiro, acho eu tô que- curtindo treinar pra caramba. É, assim, e a me dedicar ao mentalidade MMA. de business também é diferente. É Isso né? aí, tem tudo totalmente. isso, aí, porque tudo pesa. Não é só chegar e lutar aí, aqui no tipo, aí tudo kickbox, pesa, né, tipo, mano? cara, eu não posso Aí perder. tem, pô, Tem a rede Redes social, sociais, tem tudo, tem que vender, Eu tem que falo falar do direto pros patrocinador. filhos, Não é só lutar, né, mano? é só MMA lutar. hoje Só virou um hoje em dia. entretenimento, então você tem que ter... Pra você crescer na organização, você tem que ter frequência, tá lutando bem, tem que estar entregando luta, performando, ganhando. E tem que ter uma preferência mídia boa, nocauteando. falar bem, conversar bem. Parece que de 3 em 3 meses eles dão tipo, um resultado geral das suas redes, né? Pra poder eles entregam. entender como é que tá teu crescimento. Pra Isso. se tu, ó, se não tiver pá, tem que estar. Tem que melhorar Porque essa senão- parada. Tá dormindo no ponto, vai lá, Vai. Eu tô Isso de é. lesão, né? Recuperando. Os caras pediram o relatório do médico. Pô, essa semana tem que ter o relatório do médico e do fisioterapeuta. Então, tipo, é bem séria a parada. Não é um... Estão ali chegar só lá, de bobeira. lutar, O cara valeu, assina, fica um ano sem lutar. Os caras, se não lutar, lutou mal. Depois performou, não performou. 2 derrotas, ó, obrigado. Valeu. Colocar Partiu. outro novo aí. A parada, a pressão lá é essa, né, velho? Não pode dar mole. Não, nenhum momento. Preferência O bagulho é nocautear logo doido. o Vamos pra bicho, próxima. Porque quando você tem nocaute, E você você tem... vai nocauteando, você vai subindo Seu rápido, número, né? seu número de tudo aumenta, né? Até na Tudo, internet mesmo. Tipo, tudo. Seu número na internet Mas nocauteou... o mais importante que aumenta, né? O mais importante de lá que aumenta, né? A bufunfa aumenta, Que a começa a gente mais nocautear. gosta, né? Aí o empresário fala, pô, o menino é nocauteador, né? Tem Já que, vende como? Vamos renovar um pouquinho, né? Dar uma melhoradinha. Melhor aí que o bicho melhor chegou aí. É o que aconteceu com o Carlos, né, mano? O Carlos Prato saiu nocauteando todo mundo. não, Pum, subiu disputou lá, muito. tava batendo no cinturão já, pô. Com 4 Os lutas. caras da Fight Nerd, de fato, estão fazendo um trabalho... Furaram a bolha, furaram a bolha, Um diferente. trabalho excepcional. Tanto dentro quanto fora, tipo, Não. dos octógonos. Tá, tipo, Mais fora, né, assim, né, velho? É. É, não, os dois, Diferenciadaço. dentro e fora do... Não, do porque eu acho que eles pegaram bem essa época de não ser só luta, Não ser é, mais entenderam o o game, todo. é. Business. E aí, Entenderam isso aí, o game. Usar a eles- inteligência, Pablo Sucupira, Caio lá. Carinha, é isso aí. Tipo, os caras Eu acho Entenderam que o game, o Caio é um entenderam o cara game. que o Caio, por ser lutador, conseguiu entender muito bem. É um ele é do business, ele é brabo. O outro branquinho lá, que eu esqueci o nome dele. como Pablo, é? Pablo O Sucupira. Pablo, tipo... Mano, os caras fizeram uma parada que eles conseguiram fazer com que todos nós, atletas, entendem que o entendesse negócio... e evoluísse. Na verdade, Exatamente. pra quem é Mudou, é um inteligente, tempo olha o diferente. bagulho Quem e é fala, mano, inteligente é isso. É diferente, tem que tem que olhar pro saber mesmo caminho falar, do tem que saber cara. Não é só conversar. A gente Tem não que- vai fazer igual, mas a gente Tem vai que ter o vai plano modelar. A e o plano... Pô, por Não é. exemplo, você vai pra uma luta, você tem que ser sabendo já, mas você pode ganhar ou perder. Então, se você ganhar, já tem que saber o que você vai fazer ali. Aí, aquele momento ali é muito importante, né, mano? Na hora que ele te dá o microfone, ele, o Michael Bisping ou o Joe Rogan lá, a hora que ele te dá o microfone ali, aquela hora ali é muito importante. Então, você tem que saber o que é falar. Tem que falar um pouquinho de inglês. Então, tem todas essas coisas. E quando você não é um astro, assim, mano, você tem E que tu tá começar a falando, tá melhorar. estudando? Yes, bro. E aí, Do it, bro. Sabe, man.
Desenrola, pai. Tá louco, é ruim, né? Aprende Esse é o rápido. Cezinha. Na necessidade, É lógico, filho. o quê? Porra, rápido. Uma frase já montada na cabeça o tempo O quê? inteiro. Opa! Pra falar Nós pelo tá menos. falando aqui em português, né? Parceiro, pô, como que eu falo inglês essa parada aqui? Pra chamar a galera Não, eu depois do desenrola um oportunidade, pouquinho, não. Até alemão, né? Tem que aprender, não aprende, pai. É a vida, né? Filha, família, tem que bancar, né, pai? E tu tá em que colocação no ranking hoje? Pô, eu não entrei no ranking ainda, Não tá, né? né? Porque essa pausa Então aí da já tá segunda- olhando pra alguém lá Não, na mas próxima já tô luta. olhando, né? Tipo assim, mais uma lutinha aí, pode ser que eles me dêem um ranqueadinho aí, né? Vai, Vamos acho ver. que vai. Como é que ganhar a próxima luta aí dá pra pedir um ranqueado, né? Como é que tá indo a lesão pra poder voltar logo? Pô, tô bem já assim, mano. Tô zerado. Já dá até pra fazer algumas coisas, mas o fisioterapeuta Falta e o análise do médico médico. segurou, falou, não, meu, segue o processo, porque a gente diminui os riscos de lesionar de novo. Então, eu sei que tá sentindo bem, tá sem dor, tá fazendo tudo, queria tá fazendo chute já, mas falou, meu, vamos seguir o processo, tal, direitinho, o protocolo é 9 meses, faz 9 meses certinho. Nesse nível não dá pra errar. Não dá mais, pra dar errar. E, mole. tipo, com a minha idade, né, mano? Que eu, tipo, pra mim não faz diferença nenhuma, mas pra rapaziada, se eu me machucar de novo e voltar só com 38, aí deu começa, ruim, né? Aí começa a negolhar estranho, né? Aí tem que Mas é nocautear isso, mais mas tô rápido. bem, tô sentindo bem, mano. Agora tô num processo já. Outra fase da fisioterapia, entrei no 4º mês agora, então tá top, tá maneiro. Sentindo pra dor caramba. ainda? Não, nada, tô zerado já, não sinto nada. Pô, graças Não a sinto Deus. mais nada, tá bonzão já. Logo, hoje. logo a gente tá vendo aí mais alguns meses, vendo o César tomara. Almeida Dezembro no nocauteando Brasil. mais um, pegando Ô, mais glória. um. Pô, dezembro no Brasil. Novembro, dezembro. Será que o hein? UFC vem mesmo esse ano pro Brasil? Ah, eu acho que vem, é um mercado bom, né, mano? Muito lutador no Brasil, né, velho? Os caras têm que vir. Eu vejo a galera, quer dizer, Acho que muita tem que vir gente... com mais Um Fight mais algumas Night, vezes, mais, né? Eu tô mais vendo, duas vezinhas no ano, pelo acho menos que... Fight Night, de Um Fight repente, que Nightzinho nessa vai rolar, estrutura. eu Acho acho. que eu vejo Um que a Caio. galera fica fazendo uma matemática aqui no... Tem muita gente aí pra lutar um main event aí Bom, né? bom aqui do Brasil, né, velho? Tem Diego Lopes. Pô, pode crer. Não sei se Diego Lopes, porque já lutou cinturão, né? Mas, pô, tem... Jean, tem uma galera aí boa aqui, dá pra lutar. Que O vai main vender event muito, que né? vai vender, pô. Vambora, dezembro no Brasil, Cezinha podia Almeida. Tá, tomara, viu, Léo? Tô Já rezando aí pra... jogamos pro universo. Joga, vai joga. vir. Pô, vai ser na época boa, né? Novembro ali, outubro, o médico liberal pra treinar Antes tudo. do Natal, né, moleque? Bom antes. Tá entendendo, né? Bom Tem que ser antes, né, antes, pai? né? Que aí tu já Natal, treina, né? já luta, aí Já depois quebra não. Natal, já fica feliz Natal no novo, viaja, quebra, come tudo e janeiro volta de novo. Essa é a que tinha o meta. WGP que tinha um que era no finalzão. 24, 22 ali, no último final de semana de dezembro. Né? Lutar e comer. É, porra. Não se maluco. machuca a boca não, se machuca a boca. É, não toma soco não, né? Que o maxilar toma muito maxilar- soco, não consegue nem mastigar. Se o maxilar ficar ruim, deu ruim. Doideira, né, mano? Pô, que loucura. Doideira. Que fase, velho, que fase. Pô, maneiro. Vamos falar um pouco fora da luta. Cara, eu sempre puxo essa porque é uma parada que eu curto. Falei com o Nonatão, falei com o Miltinho, que foram os meus anteriores convidados. E, pô, aquilo não é diferente, que eu também vejo você paisaço, assim. Queria falar um pouco sobre paternidade, sobre família contigo, que, pô, como é, né, ser pai de 2 meninas. Hoje Pô, a gente mano, brincou pra caramba com isso aí. Mas fala um pouco da sensação, né, de estar criando 2 adolescentes hoje. Mano. Putz, é mó luta, assim, né? Pra gente ser pai, né, mano? Tava trocando ideia isso aí com você, né, mano? A gente não aprendeu a cuidar e nem ser cuidado, né, mano? A gente Pode cresceu ali na crer. década de 90, homem... Não Né? Tem corre, o os pais agravante não da correm, raça, sem muito entendeu? desenrolo, sem Então, muito diálogo. é você por você mesmo, é você com a sua mãe. Então, a gente não aprendeu muito a cuidar, né, mano, assim. Então, é difícil você ser pai, assim, porque tem várias coisas, né, mano? Eu viajo bastante, tipo, a mais velha até viu bastante coisa minha. A mais nova não viu eu lutando, assim, ao vivo ainda. Porque quando ela A mais nova tava cresceu, em eu todas tava no viajando. ringue, pô. A mais velha tava em todas, a mais velha, A mais velha tava em todas no ringue, quase todas. E é uma WGP. luta, né, mano? É uma dificuldade, assim, né, mano? Filho adolescente, tem várias tretas, assim. Você tem que se... Eu tô aprendendo cada dia, assim. Todo dia eu vou aprendendo. A gente conversa muito. Minha esposa conversa muito. Sou bem aberto, assim. Me dá muito toque, assim. Porque ela é pedagoga, né? Então... Tem muita coisa que eu tô Ajuda a quebrar o aprendendo. coração do Ajuda a guerreiro, quebrar. né? Porque a gente, né, mano? Se deixar só por mim, é no ferro e no fogo. eu Ferro e passo por isso fogo também. e couro. Guerra. Guerra. Tem que ser duro mesmo, porque o mundo é duro. Mas é uma parada que, tipo... Porque eu sou mal, né, mano? Porque o mundo foi duro comigo pra caramba, brother. Eu tive que ser E duro, acho que né, tem velho? que ter um pouco também desse Tem que ter um choque, pouco. tá ligado? Tipo assim, eu falo assim, Choque são de muitas ordem. coisas que eu aprendi Aprender que a hoje em lidar dia com não não. funciona, sabe? Não cabe pra ela, assim. Minha mãe, o couro comia, Leque. Mas eu entendo que se ela não deixasse o couro comer, eu não tava nem aqui, parceiro.
Se ela não metesse a porrada mesmo, me quebrasse mesmo, nas vezes que eu fiz aquelas merda cagadas pesada. lá, aquelas merda pesadas, se ela não tivesse corrigido no couro mesmo, madeirada mesmo, pô, eu ia... Tava onde hoje? Não tava nem vivo, não tava parceiro. aqui, Então, eu tenho muito isso comigo, assim, de ser duro, assim, sabe? Porque... Só que é uma época diferente, né, mano? Tem que conversar, meu. É diferente, é complicado. E a gente tá todo dia ter aprendendo. uma parceira... E por ser menina, mano, do não adianta lado. falar, mas a gente cresceu machista pra caramba, né, mano? Sim, não. Então, Culturalmente, a gente não trata... A estruturalmente. gente tá aprendendo a tratar todo mundo igual. A gente não trata uma moleque e a menina igual ainda. A gente tá aprendendo, tá evoluindo com isso. Mas é difícil, né, mano? Ser pai de menina, assim, porque tem várias coisas que... Ela não confia em você pra falar. Ela vai falar com a mãe, assim, e tal. O filho, por si só, já é mais colado com a mãe, né? Sim. E ainda mais eu viajando, então... Mas tô aprendendo Mas aí, eu acho velho. que Tô também pode ser aprendendo. por conta disso, da viagem também. né? A gente tá... Mas é aquilo, né? Vai aprendendo, tá evoluindo e... Acho que eu sou um bom pai, tá ligado? Eu acho que eu sou um bom não, pai. Acho que a gente sempre acompanha. entrega o máximo que a gente quer, Se que a não gente tem isso pode. não tem o certo e o errado. É, eu falo é que não isso, tem eu isso, sempre mano. Eu tô falo, criação entregando o não que eu tem certo e posso, errado, tô falando. Não adianta você ver um blogueiro lá, um coach é de muito paternidade Não, mas aí e é levar tudo que aquilo nego- como a verdade absoluta. Que não, cada um é uma realidade. vida é diferente Você de é o outra. Wallace, você é cada um. Você teve uma. Mano, eu sou o César, tipo, teve todo um contexto. Minha mãe me criou de um tal jeito, eu aprendi Ainda coisas tem que isso. funcionaram pra mim. É difícil eu não colocar essas coisas assim pra ela. Então, minha mãe nunca, por exemplo, minha mãe nunca teve tempo, não é que ela não queria, ela nunca teve tempo pra sentar comigo e rever uma parada da escola. Me corrigir. Então era eu por mim. Ela falava, você tem que ir, ir bem na escola, Tá na porque senão você vai escola, se. tem que Você vai saber. sentar na graxa, irmão. Então eu era assim, tá ligado? Tipo, e eu não vou te ajudar, velho. Porque eu não estudei. Então eu tinha que ir por mim. Então quando minha filha me chega toda orgulhosa falando que tirou um 10, eu falo assim pra ela, pô, fez mais que sua obrigação, pô. Dorme bem, come bem. E às vezes é um pouco duro. Às vezes eu tenho que dar um elogio, pô, parabéns e tal. isso aí. Só que vem na memória lá no Tinha, subconsciente. Não dá, né? Eu vou falar pra ela, pô, parabéns, pô. É isso. Não fez mais que sua obrigação. E é duro também, né? Pô? E aí eu vejo que eu cobro... Às vezes eu cobro ela um pouco demais, assim. A mais velha, a mais nova tá lá, tá tipo, na vida Tá na boa paz ainda, né? Tá ainda. na paz ainda. nasceu em Mas daqui a outra pouco o época. couro começa... mas daqui a pouco o couro começa a apertar o Elas cerco. ficarem ligadas Mas também. é Duas complicado. princesinhas, mas tem que ficar ligado. São duas não. princesinhas que tem que estar na atividade. Tem que lembrar sempre de onde que ela veio, de onde que eu não, vim. Eu tem que sempre deixar, tenho que lembrar tem que assim, deixar não raiz. dá pra Tem se que deixar crescer. origem. Não. É isso, tem uma vida diferente. Tem que aprender. Nossos filhos, Graças né? a tem Deus, uma Não, vida graças. diferente. Graças a Deus tá Nosso filho tem uma melhorando. vida muito mais fácil do que eu tive, assim. Tá, pra elas duas tá muito mais nossa fácil. geração, assim, até pela nossa mentalidade. A cabeça dos nossos pais eram diferentes, Era outra né? parada, era outro mundo, né, velho? Mas é isso, acho que a gente tem que entender que estamos em momentos de criação, de vivência diferente, mas eu também acho que não pode se perder. Não pode se perder, não essa pode descartar parte, tudo que a gente aprendeu, isso aí, não, não pô. pode Muita coisa perder. que deu certo lá, a gente tem que Isso aí, tentar implementar. Pode crer, porque tem colocar muita aqui. coisa correndo frouxa, assim, né? Ah, eu não também dá. passo por alguns diálogos com a mãe dos meus filhos nesse sentido. E é mó guerra, né? Você é muito ríspido, que não sei o quê, mas não é, porque... Não é, pô, eu tenho uma a criança dificuldade. tem que saber lidar com não, tem que saber lidar com, tipo, agora não, espera, E o daqui mundo a lá pouco. fora não tem isso, não tem. Eu sempre uso passa por aquela cima. frase que eu escutei numa música do Emicida e é real, mano. Na vida real não tem game over, não, pai. Você não vai dar o play de novo Vai e voltar, voltar vai a vida, não. Se você errar, você vai ter que levar esse erro pra sempre, pô. Já Não tem replay. Não dá, já foi. Não tem mais volta. Se você derrubar essa xícara aí, já era o tempo. molhou, mano. irmão. Quebrou, molhou tudo. Aí é Você vai ter que resolver isso aí. Aí é o problema, você vai arrastar e já era. Então, eu tento pegar muito nisso. Ah, pô, se você não estudar agora, filha, que você tá no 5º ano, 6º ano, lá no 9º, quando você for prestar uma provinha, vai fazer Isso, vai diferença, pegar, porque você né? tá carregando esse erro aqui. Então, não deixa pra trás. faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer agora, porque depois já era. Passou, já foi, pô. Você não vai ter esse professor pra te explicar de novo. Lá na frente vai ter que ser por você. Então, essas paradas que eu tenho que explicar, né? Show de Errou, vai carregar o erro, irmão. Que nem a gente já carregou vários erros nossos aí na vida. E a gente teve que lidar com eles no futuro, né, velho? Então, é difícil pra caramba. Mas é bom, paizão, pô, paizão rispidão, vai ter resultado como Pô, sempre, normal. Só de fazer um ovinho mexido de manhã, eu já sou um puta pai, pô. Se liga, vamos entrar no momento final aqui do nosso podcast, que é o momento Boa. que eu chamo de jab direto, tá ligado? Jab A galera direto, chama, pô. eu falo e tu responde pra mim, ser meio que sem pensar. Tu Tá. tá com eu jogo, tu tem que responder, beleza? Então Tá. fala pra mim um ídolo. Anderson. Anderson Silva. Anderson Ou Silva. Braddock.
Anderson Silva. Anderson Spider. Um sonho. Ser campeão do UFC. Chama! Não, né? Tá no universo. salvado. Já tá no universo. Um Ser medo. campeão. Morrer. Boa. Uma paixão. A vida. Uma superstição. Superstição? Porra, eu tomo banho de erva antes da luta. É isso. Eu tomo banho gelado. Uma mania, tem uma mania. Mania? Pô, mania que eu tenho? Pô, eu tenho várias, mano. Fala uma. Fala uma. Mania, velho. Putz, mano, tem umas pesadas aqui. É rápido, bate, é jab direto. Tentei. De novo. Uma mania. Jogar videogame. Videogame. Boa. Videogame. O estudo pra você. Matemática. Família. Filha e esposa. Boa. Filhos. Esposa e Filhas. filhas. Boa, maneiro. Esposa e filhas. Comida preferida. Hambúrguer. Deus. Olorum. UFC. Mudou minha vida. É nóis. Boa. Rapaziada, chegando ao final aqui, nosso programa chama Bom de Luta, porque é isso, a gente é bom dentro da luta, dentro do A ringue, luta fora, da vida, fora também na a luta luta da vida. A luta da vida é foda. Cara, deixa uma mensagem de inspiração e superação pra galera, nossos seguidores, a galera que tá assistindo a gente aí pra gente finalizar. Pô, tem um sonho, um objetivo, trace um plano e siga ele fielmente e não desista nunca e que mesmo se não der certo, você fez tudo que você podia e a sua melhor versão. É isso. Opa, isso. Salve, salve, neném. Fala alguma coisa? Só agradecer mesmo ao meu irmão Cezinha. Bate-papo foi da hora, como eu já imaginava, pelo carisma que ele tem, pelos outros bate-papos que a gente teve pela vida. Eu acho que foi sensacional e espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais da história do Cezinha aí, desde o kickbox amador até o UFC. E é isso, galera. Bom de lutas é isso. Vem com a gente. Salve, salve, galera. Segue aí a gente nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Aciona lá o sininho para poder chegar para vocês e dá o like, que é para a gente poder expandir esse episódio, que foi irado demais com o nosso irmão Cezinha Almeida. É nóis. Salve, salve, galera. BL, Bons de Luta. Tamo aí junto com vocês. Salve, salve, meu irmão. Obrigado. Foi da hora demais. Tá salvado. Obrigado. Nós. Segue Bons de Luta. Tudo nosso. Nada dele.